está nos assistindo aqui pelo canal da Igreja Adventista na internet. Sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui com o Márcio, da Associação Sul Central Rio Grandense aqui. E ele é o tesoureiro da associação. Hoje vai nos trazer a palavra que é inspirado por Deus. Márcio, bom dia. Bom dia. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Sei que está sempre aqui com a gente, mas é um prazer hoje que o irmão vai passar a mensagem para a gente. O que você poderia passar assim, para o nosso amigo internauta hoje sobre a mensagem que Deus o inspirou? Bom, eu vou falar hoje para a congregação e também para os nossos amigos internautas. Nós vamos meditar um pouco em São Mateus 28, 19 e 20. São versos que Jesus deixou para cada um de nós, que tratam exatamente da nossa missão enquanto cristãos aqui na Terra. Só que o enfoque vai ser um pouquinho diferente do que geralmente é o enfoque destes versos. Geralmente a gente trata ele exclusivamente como nossa missão. Mas eu vim provar para vocês que nós estamos cumprindo essa missão de uma maneira muito diferenciada. E eu não vou tratar agora sobre isso, justamente para deixar com o nosso internauta a curiosidade e ouvir o sermão. Muito bem. Acredito que o pessoal que está nos assistindo vai ter uma excelente mensagem. E para isso agora pedimos a todos que estão nos assistindo que compartilhe. A mensagem de hoje tem como título Nossa Missão. E então compartilhe, a hashtag é IASD Iguatemi ou Culto ao Vivo. Então compartilhe e ajuda a divulgar nos canais da igreja essa mensagem. Muito obrigado e continua a programação então. Um bom dia a todos vocês. É um prazer muito grande estar na minha igreja. Ainda que pouco eu venho aqui, porque a gente acaba visitando e pregando em muitas igrejas. Mas eu gostaria de convidar a minha igreja a abrir a Bíblia em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 28. Nós vamos analisar 2 versos de Mateus 28. Enquanto vocês procuram o texto, permitam-me dar uma desculpa. Dizem que um bom pregador não pode ficar dando desculpa. Mas como eu não sou um bom pregador, eu me sinto no direito de dar uma desculpa. Eu esperei muito tempo, até a fase da minha adolescência, para colocar aparelho nos dentes. Agora que eu estou na fase da adolescência, eu resolvi colocar aparelho. Só que eu sempre soube que quando eu fosse colocar o aparelho, eu precisaria arrancar um dente que era extranumerário. Como eu sou um camarada de muita sorte, meu dente extranumerário estava bem na frente. Olha que bonitinho. Então, faz 3 meses que toda a introdução do sermão eu falo disso. Já não está ficando mais tão engraçado que agora está fechando. Mas quando cabia um dente aqui, estava hilário. Foi uma diversão muito boa para os meus amigos, foi uma diversão muito boa para os meus irmãos, e agora está acabando, até que enfim, né? Está fechando, mas uns 2 meses eu não vou ter mais essa brincadeira para fazer no início do meu sermão. Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Sou membro dessa igreja, ainda que raramente eu consigo vir aqui, porque a gente acaba viajando bastante. O texto que eu escolhi para partilhar com vocês, creio que todos já acharam Mateus 28, são os versos 19 e 20. Mas antes da gente ler, permitam-me fazer uma referência a um casal, distinto casal, Vanessa e Donizete. Cadê eles? Vanessa e Donizete, levanta a mão ali. Vanessa e Donizete estão nos visitando mais uma vez. São pais de aluno ali do Colégio Marechal Rondon e nós participamos juntos ali na classe. É um prazer muito grande receber vocês. É um prazer muito grande receber todos os visitantes que estão aqui com a gente nessa manhã. É um prazer muito grande também pregar pela primeira vez para internautas. Esses dias eu estava em viagem, estava fora do Rio Grande do Sul e assisti
uma das pregações, um pedacinho dela pelo menos, e parabéns ao trabalho que vocês têm desenvolvido neste sentido também. Vamos ao texto? Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte. Vocês sabem, né? Eu já falei aqui eu já preguei aqui nesta igreja. Agora eu tenho um sério problema de visão, então eu vou ter que aproximar bem a Bíblia para eu conseguir ler. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. De quem são essas palavras? Jesus pronunciou essas palavras. Esta é, se não toda, pelo menos uma grande parte de nossa missão enquanto igreja. Nossa missão enquanto igreja é pregar o Evangelho exclusivamente no nosso bairro. É isso que está escrito aí? Exclusivamente na nossa cidade. É isso que está escrito aí? Exclusivamente no nosso estado. Tchê, barbaridade. Sou daqui e sei que somos ligeiramente bairristas. Os outros também são, mas é que a gente fala que é também, né? Somos um pouco bairristas. Mas a nossa missão é levar o Evangelho para o Rio Grande do Sul? Exclusivamente? Também não. Para o Brasil? Também? Também não. Segundo Mateus 28, verso 19 e 20, nossa missão é levar a mensagem do Evangelho para o mundo inteiro. Meu objetivo nessa manhã é enfocar esse verso de uma maneira completamente diferente que você já viu. Eu acredito que nunca você ouviu uma ênfase como eu vou dar hoje. Mas eu gostaria de convencer você de que você está fazendo parte desta missão mundial, não somente local. Ah, mas eu nunca fui fora de Porto Alegre, ou nunca fui fora do Rio Grande do Sul para exclusivamente levar a mensagem para as outras pessoas. Eu nunca fiz isso. Talvez um dos maiores desafios, reconhecidamente, o maior desafio que temos quanto igreja é a janela 1040. Quantos já ouviram falar da janela 1040? Levanta a mão. Um bom grupo já viu. Já ouviu falar da janela 1040. É uma região do planeta muito grande, envolve desde o norte da África até todo o Oriente Médio e parte da Ásia, especialmente a parte sul da Ásia. Em termos territoriais, representa 1/3 do território do planeta. 1/3 do planeta está ali. Porém, em termos de habitantes, são 2/3 do planeta. Parece incoerente, mas é. Em termos territoriais, 1/3. Em termos populacionais, 2/3 do planeta estão aí. Quais são os desafios da janela 1040? Em fevereiro desse ano, eu tive o privilégio, alguns disseram que foi castigo, porque foi bem num feriadão de carnaval ali, né? Passei todos aqueles dias do feriadão ali na sede da divisão sul-americana, com palestras de manhã, de tarde e de noite, incansáveis chás de banco, mas que foram uma bênção. Que privilégio que foi participar daquilo ali. Conheci o presidente do que a gente conhece como MENA. Seria uma abreviação das palavras americanas para Oriente Médio e Norte Africano. Seria uma divisão, não é bem uma divisão, é uma união, missão ligada diretamente à Conferência Geral, chamada MENA. E ela é onde, possivelmente, é o lugar do planeta onde mais tem desafios para a pregação do Evangelho. Eles exibiram um vídeo que eu fiquei muito ofendido com aquele vídeo. Quando eu olhei, eu pensei, ofendido não, escandalizado com aquele vídeo. Simplesmente um pastor estava pregando, assim como eu estou pregando para vocês, de repente o celular toca, e toca alto, ele não vibra, ele toca mesmo. E toca, e aí o cidadão estava falando outra língua, não sei o que ele falou, imagino que ele pediu para a plateia licença, e eu vou atender o telefone. Começou a falar no telefone, e não baixou o microfone, continuou falando, ok, obrigado, tal, aí guardou e continuou falando para a congregação. Eu achei aquilo meio falta de educação, né?
Mas olha como são as culturas, como são as coisas. Às vezes a gente olha e não se dá conta do que está acontecendo. O tesoureiro daquela divisão falou para a gente, sabe o que foi isso? Foi uma chamada feita pela polícia para perguntar o que eles estavam fazendo, que reunião era aquela ali. O que estava acontecendo ali, que eles estavam ouvindo umas músicas, estavam ouvindo umas pessoas falando meio alto ali, um pregador, parecia um pregador. E eles estavam envolvidos num projeto humanitário, digamos assim, né? Naquela região. E eles estavam justamente para sair e fazer trabalho comunitário. Ele explicou o que ele estava fazendo. Parece simples, porque aqui no Brasil a gente pode chegar e falar assim, eu estou aqui pregando. Estou pregando sobre tal assunto para esta multidão que está me ouvindo. Tranquilo, aqui no Brasil isso é irrelevante. Lá, naquele país, pena de morte. Se ele responde, eu estou aqui pregando, sou cristão, pena de morte, pura e simples assim. Às vezes, nós não nos damos conta do que tem acontecido em outros lugares, em outras regiões do mundo. Neste mesmo seminário, eu pude conhecer o pastor Paul Douglas, que é o chefe do departamento de auditoria da Conferência Geral. E eu senti que eu deveria trazer para vocês, nessa manhã, informações. E eu gostaria de saber se vocês vão concordar comigo com uma frase que eu vou largar agora e vou procurar provar ao longo deste sermão. É a seguinte: nós temos aproximadamente 160 anos de história. Estamos presentes em mais de 200 países e não há outra denominação religiosa com tão pouco tempo e presente em tantos países igual a Igreja de 27º Dia. Isto não é uma posição oficial da igreja, mas uma opinião minha. Em primeiro lugar, este é uma posição oficial da igreja, claro. Em primeiro lugar, graças a Deus. Primeiríssimo lugar. Deus é quem conduz essa igreja. Deus é o responsável pelos resultados, porque é o Espírito Santo quem convence. Certo? Somos apenas instrumentos nas mãos dele. Mas tem um segundo motivo pelo qual eu entendo que a igreja consegue crescer da maneira que consegue, e em 160 anos de história tem mais de 18 milhões de membros espalhados em mais de 200 países. Eu creio que uma das formas-chave disso é a forma de organização desta igreja. Eu gostaria, nessa manhã, de apresentar para vocês como que as coisas funcionam na igreja. Eu falei agora do pastor Paul Douglas. O sistema de auditoria da Conferência Geral é completamente independente da Conferência Geral. Ele possui alguns membros do seu conselho superior, alguns vice-presidentes da Conferência Geral, é verdade, porém o serviço é completamente independente. Nas associações, como por exemplo a nossa associação, nós temos o pastor André Pazini, estará conosco Wesley dias 7 a 24 de outubro, acho que estava marcado, é outubro ali que ele vai estar com a gente, né? Ele passa uma semana na sala do Wesley, inclusive, ele vai passar uma semana, aliás, são quase 3 semanas, né, que ele fica lá. Tu que perde a sala, tu sabe, são 3 semanas. Auditando tudo. Rodrigo está aí, eu vi o Rodrigo chegar da informática. Só que em janeiro acontece uma coisa prévia. Cadê o Rodrigo? Eu sei que o Rodrigo estava por aqui. Ah, está lá atrás. Rodrigo, o que eu te pedi no início do ano, lá por janeiro, fevereiro, te encaminhei um e-mail do pastor Pazini. O que ele queria? Lembra? Acessos. Ao quê? Não combinei nada com nenhum dos dois aqui, inclusive. O pastor Pazini, ele pediu, a vantagem que eu tenho é que várias pessoas da associação trabalham e frequentam aqui. Então, aqueles que eu vou lembrando, eu vou fazendo a pergunta. Não combinei nada com ninguém. No início do ano, o auditor nos pede as senhas de todos os programas e ele vai fazendo auditorias ao longo do ano inteirinho. Essas 3 semanas que ele fica aqui, que ele vai ficar em outubro, são justamente para ele averiguar uma coisa, principalmente. É verdade que ele procura saber se todos os votos da igreja estão sendo cumpridos. É verdade que ele procura saber se não há fraude, se não há desvio, se não há nenhum tipo de problema. É verdade. Por isso ele tem que ser, inclusive, completamente independente. Ele não pode ter nenhum parentesco dentro do escritório da associação. Ele não é funcionário da associação e também não é funcionário da União. Ele é um funcionário da Conferência Geral e é alocado aqui para que haja assim, completa transparência do trabalho dele e ele fique à vontade de apontar o que ele quiser.
uma das coisas principais que ele vem observar é o desejo do doador está de acordo com o que foi contabilizado, com o que foi feito de fato. Há uma distinção entre o que a gente pode fazer. Eu sou tesoureiro da associação, então eu sou responsável por separar o que é dízimo e o que é oferta, e eu posso aplicar o dízimo para fins específicos, que eu vou falar para vocês quais são, e ofertas nós temos um pouquinho mais de liberdade para utilizar, mas dízimo é estritamente restrito. Uma das coisas que o pastor Pazini vai vir fazer é verificar se de fato nós estamos aplicando os recursos da maneira que a igreja entende que seja a correta, através do Espírito de Profecia, através dos seus manuais. Como eu disse para vocês, para mim, um pensamento meu, a forma de organização da igreja, como ela age, é uma forma diferenciada. Nós temos, por exemplo, denominações religiosas que possuem um governo de igreja chamado episcopal. São bispos que governam a igreja. Uma outra forma de governo é a presbiteriana, é uma assembleia de presbíteros que governam a igreja. Existe a forma congregacionalista, onde a maioria das igrejas evangélicas são congregacionalistas. E existe o tipo representativo, que, segundo a Wikipédia, de onde eu peguei esses dados, eles só deram o exemplo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não souberam dizer outra igreja que também seja representativa. O que é uma igreja representativa? Que negócio é esse? Como é que funciona isso? Eu gostaria de mostrar para vocês como que as coisas funcionam dentro da igreja, e que vocês reflitam comigo, será que não é por isso que a igreja tem conseguido atingir tantos países? E o que isso tem a ver com a nossa missão? Eu quero provar para você que você está cumprindo a missão mundial, não só local. Você está cumprindo a missão mundial. Gostaria de começar falando um pouquinho sobre a política salarial da igreja. Na maioria das igrejas congregacionalistas, quanto mais arrecada, mais sobra para o pastor local. Quanto menos arrecada, menos sobra para o pastor local. Funciona assim. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia é completamente diferente. Você sabia que o salário do pastor, nós temos alguns pastores aqui, alguns inclusive que já estão jubilados, já passaram por todo o trabalho, já fizeram muito por esta igreja e hoje são jubilados. Mas a igreja é completamente diferente de qualquer outra denominação religiosa nesse quesito. Você sabia que o salário do pastor não muda conforme a entrada de dízimo? Um pastor não é nomeado para uma congregação mais rica ou mais pobre, onde o salário dele vai alterar. Não. A política salarial da igreja é a mesma para todos os seus pastores e da mesma forma. Simples assim. Tempo de serviço, ponto final. Tempo de serviço, ponto final. A diferença salarial entre os pastores é essa. Não tem outra diferença. É só isso. O salário do pastor varia conforme o seu tempo de serviço e a dedicação à igreja. Eu estou com isso dizendo que o salário do pastor Y é o mesmo salário de pastores lá da fronteira. É o mesmo. Claro que depende do tempo de serviço. O pastor Y está há 20 anos, ele recebe mais do que o pastor que está começando. Mas a política é a mesma. Os benefícios são os mesmos. Isso é um diferencial muito grande. Isso faz com que os nossos pastores não tenham interesse algum em ser transferido de uma igreja menor para uma maior. Não vai fazer diferença nenhuma. Esta é uma política da igreja. E eu gostaria de abrir outras políticas da igreja. Eu gostaria de mostrar para vocês como as coisas funcionam. Porque, afinal de contas, meus irmãos, para a pregação do Evangelho, especialmente nos lugares longínquos, nós precisamos de recursos. A igreja necessita de recursos. Eu não estou aqui, como alguns podem estar pensando, Márcio está fazendo um caminho para chegar ali em dízimo e oferta e pedir. Não, eu não vim fazer apelo para vocês. Eu vim falar para vocês a nossa missão mundial e como as coisas funcionam dentro da igreja e se nós estamos ou não cumprindo. E vocês chegarão a essa conclusão com base nos dados que eu vou apresentar para vocês. Inclusive um slide que daqui a pouco a gente vai colocar. Gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, verso 9. Vamos meditar Provérbios 3, 9. Tem uma citação muito interessante. Provérbios 3, verso 9. Ali diz o seguinte:
honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ou, em outra versão, diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Nós cremos como igreja, assim como a maioria das igrejas, de que o dízimo Deus instituiu. Malaquias capítulo 3 tem muitos versos que tratam sobre esse tema, mas, como eu falei para vocês, eu não vim aqui focar no dízimo. Malaquias 3,10 diz que nós devemos trazer dízimo para a casa de Deus, sem dúvida alguma. Mas eu vim dar um outro enfoque para você. Um outro enfoque. O enfoque de como a Igreja Adventista tem tratado esse tema. Nós não acreditamos na teologia da prosperidade. E esse é um recurso muito, muito legal de se usar em congregações. Fazer apelos, fazer aquele apelo. Coloca a chave do teu carro, coloca o documento do teu carro na salva. A igreja não trabalha assim. A igreja não crê dessa forma, de maneira alguma. Tanto que a própria utilização do dízimo é bem restrito. E eu vou dizer para vocês no que o dízimo pode ser usado dentro da igreja. E eu sou rigidamente fiscalizado se isso aqui está sendo praticado mesmo. Primeiro, manutenção de pastores e evangelismo. Segundo, missões mundiais. Atenção, missões mundiais, já volto a falar nisso. Terceiro, pessoal envolvido no trabalho evangelístico. Quarto, despesas operativas do campo. 5, fundo de promoção de colportagem. 6, professores de Bíblias e seus auxiliares. 7, obreiros jubilados. E 8, material do escritório do campo. E acabou. É para isso que o dízimo pode ser usado. O dízimo não pode ser usado, por exemplo, para pagar despesas da igreja local. Ele não é usado. E esse é o momento que eu vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal da tesouraria da igreja local. Quantos % do dízimo fica na igreja local? O pessoal da tesouraria responde: nenhum %, nenhum real do dinheiro do dízimo arrecadado fica aqui. Ele vai para aquilo que chamamos de associação. Gostaria de que fosse colocado o primeiro slide. O primeiro slide mostra como funciona a igreja enquanto organização. A igreja funciona da seguinte maneira: na base, eu fiz em forma de uma pirâmide, na base nós encontramos a igreja local. Todas as igrejas estão na base. A igreja local e seus membros estão na base da pirâmide. Em seguida, vem a associação, que no caso desta igreja e das demais 260 e quantas, Samara? 268 igrejas do nosso território, uma parte, mais ou menos 1/3 do Rio Grande do Sul, é a Associação Central Sul-Rio-Grandense, que fica na rua de trás aqui. Aí ficam as associações. Os membros da igreja, juntamente com os pastores, elegem a cada 4 anos os seus representantes, dos quais eu sou um, a Samara é outra, e todos os demais departamentais desta associação. Tem mais algum departamental aqui que eu não lembro de ter visto? Geralmente eles estão pregando por aí também, eventualmente. Nós somos eleitos a cada 4 anos pela igreja e pelos pastores. Elege associações, e a missão também está dentro desse nível de associação. Depois da associação vem a união, que no nosso caso, nossa união é a União Sul-Brasileira, com sede em Curitiba. União Sul-Brasileira coordena os trabalhos de 9 campos, dos quais nós somos um, a Associação Central é um deles. Depois da união vem a divisão, que no nosso caso, divisão sul-americana, sede em Brasília, cuida de 8 países da América do Sul. E por fim, a Conferência Geral, a Associação Geral, que é a entidade, o órgão máximo da igreja no planeta, abaixo de Deus, obviamente, é onde há a coordenação geral dos trabalhos da igreja, das diretrizes da igreja. Sabe, eu costumo dizer que é óbvio que foi Deus quem instituiu tudo isso que eu estou falando para vocês. Isso não saiu da cabeça de pessoas. Espírito de profecia deu muita dica e muita sabedoria veio de Ellen White e até dos nossos pioneiros para chegar na estrutura que chegamos. Eu acredito que por isso, claro, Deus em primeiro lugar, mas esta modalidade é determinante para que a gente consiga crescer e evangelizar outros lugares, não só onde a gente está. Algumas igrejas se caracterizam por ter
poucas congregações, e elas são grandes e elas são fortes, porque elas são um fim em si mesmo, financeiramente falando. Não é o caso da Igreja Adventista. Nós abrimos muitas igrejas, só nesta associação, quem é que lembra, não sei se a Samara vai lembrar, quantas congregações nós abrimos esse ano, lembra? É ruim quando a gente não combina nada antes, né? É ruim. Ou se mais alguém lembrar também, mas a gente consegue abrir muita igreja por ano, graças a essa modalidade. Não fica nenhum real do dízimo na igreja local. O dízimo vai para a associação, e a associação é quem, em seguidinha, eu já mostro para vocês para onde vai cada centavo do dízimo. Mas antes, eu quero dar um recado. Se eu não concordo, porque eu posso não concordar com esse método. Eu não concordo com esse método. Eu não concordo. Eu acho que deveria ser diferente. Será que reter seria uma saída? Sr. White, no livro Conselhos sobre Mordomia, página 93 e 94, diz: alguns têm se sentido mal satisfeitos e dito: não pagarei mais o dízimo, pois não confio na maneira porque as coisas são dirigidas na sede da obra. Roubareis, porém, a Deus por pensardes que a direção da obra não está direita. Apresentai vossa queixa franca e abertamente no devido espírito e às pessoas competentes, mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis, porque outros não estejam fazendo o que é direito. Ou algumas pessoas podem pensar assim: não, mas eu quero administrar o meu próprio dízimo. Eu sei que o dízimo pode ser usado para pastor e para obreiro bíblico, então eu vou pegar o meu dízimo e vou pagar um obreiro bíblico, ou vou pagar um pastor, para botar um pastor auxiliar aqui, eu vou pagar um pastor. Será que isso seria uma maneira, uma igreja organizada e organizada por Deus, será que teria abertura para esse tipo de coisa? A Sra. White, no Conselho sobre Mordomia, página 101, fala o seguinte: a porção que Deus reservou para si não deve ser desviada para nenhum outro desígnio que não aquele por ele especificado. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como obra do Senhor. E por último, aqueles que entendem que o dízimo no passado era usado para dar para pessoas pobres. Havia um dízimo de 3 que era usado para isso, mas não o dízimo de Deus. Mas a Sra. White responde de forma categórica da seguinte forma: foi-me mostrado que é um erro usar o dízimo para atender despesas ocasionais da igreja. Estais roubando a Deus cada vez que pondes a mão no tesouro a fim de tirar fundos para atender as despesas correntes. Com esses textos, fica complicado eu poder abrir a sessão. Para mim é muito simples. A gente pode ajudar mais igrejas, pode construir mais igrejas, pode abrir novas congregações e utilizar o dinheiro do dízimo, porque afinal de contas o dízimo é muito maior do que a oferta. Eu não posso fazer isso. E às vezes que eu fiz isso foi porque eu consegui recurso extra da divisão. Eu troquei fundos com a divisão, mandei dízimo, eles mandaram oferta, para eu poder utilizar, porque a divisão necessita de recurso de dízimo, e a igreja local, as associações necessitam de dinheiro de oferta, e por isso a gente eventualmente faz essa troca. Mas eu não posso pegar dinheiro de dízimo e mandar para a igreja local, mandar uma oferta para a igreja local. Não posso fazer isso. Gostaria que fosse colocado o segundo slide, que eu quero mostrar para vocês rapidinho, para onde vai cada centavo do dinheiro do dízimo, já que ele não fica na igreja local, para onde que ele vai? E o que é feito com ele? Já falei para vocês naquele texto aonde exatamente ele pode ser aplicado, mas agora eu gostaria de mostrar para vocês, centavo por centavo, aonde que vai esse dinheiro. 10% fica na sede da divisão sul-americana, onde ela reparte com a Conferência Geral. A título de curiosidade, a divisão sul-americana ela faz parte da Conferência Geral, tanto que o nome dela é Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Divisão Sul-Americana. Divisão justamente porque vem da Conferência Geral. É um braço da Conferência Geral. Pastor Ayrton Kellers não somente é o presidente da Divisão Sul-Americana, mas é um dos vice-presidentes da Conferência Geral, por ser presidente da divisão. 10% para a divisão, 10% para a União Sul-Brasileira, sede em Curitiba, 2,5% para a rede de TV Novo Tempo, a de Jacareí, não a Novo Tempo local. Exclusivamente a de Jacareí recebe 2,5% de todo o dízimo arrecadado em todas as associações. Então, se você achava que nunca tinha contribuído com a Novo Tempo, aqui está a prova de que você sim contribui. Sempre que você devolve o dízimo para Deus, você está contribuindo com a rede de TV Novo Tempo. Não estou com isso dizendo
que você não precisa ser um anjo da esperança. Se Deus tocou no teu coração para você ser um anjo da esperança, então seja. Mas eu estou dizendo com isso que o dízimo já vai uma parte para lá. 1% vai para o IAP, onde já temos uma turma de teologia em funcionamento e vamos formar pastores. O NASP, de onde vieram a maioria dos nossos pastores, 0,5%. 1% para o Fundo de Promoção de Comportagem. Eu pulei o IACS, né? O IACS tem professores de Bíblia, onde a gente pega os obreiros, o IACS recebe também 3%. E por último, esta associação local administra 71,5%. Eu falei 0,5% para a Rádio Novo Tempo local, tem 0,5% para ali, ó, Rádio Novo Tempo, 0,5%. 0,5% é para a Rádio Gaúcha 99.9 FM. 0,5% do dízimo vai direto para a Rádio Novo Tempo Gaúcho. E os 71,5% restantes é o que a gente administra aqui para fazer tudo aquilo que eu falei para vocês. Salário dos pastores nesta política que eu falei para vocês. Salário de obreiros, obreiros bíblicos e etc. É assim que as coisas funcionam na igreja. Não temos tempo para destrinchar ainda mais. Mas eu fico à disposição de vocês todos, e se você tiver um papel, uma caneta, anote o meu e-mail. Eu deveria ter colocado nesse slide, né? Eu poderia ter sido um pouco mais esperto agora. O meu e-mail é marcio.silva, é fácil de decorar, é marcio.silva. Silva é o sobrenome mais comum que tem, né? marcio.silva@adventistasnoplural.org.br. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão, alguma coisa, manda e-mail para mim, nós vamos ajudar a resolver dentro daqui das nossas possibilidades. Pode tirar o slide. Por último, eu gostaria de falar sobre ofertas. 60% do que é arrecadado na salva e que não é destinado como dízimo, o dízimo você tem que colocar dentro do envelope próprio, que geralmente fica dentro dos bancos ali atrás, no banco, né? E você tem que anotar, isso aqui é dízimo. Oferta é tudo aquilo que é colocado na salva sem especificar. Oferta, 60% fica para a manutenção da igreja local. Ou seja, pagamento de luz, pagamento de água, e, enfim, todas as despesas locais da igreja. 40% vai para as missões mundiais, 20% fica na associação, e é esse dinheiro que a gente consegue ajudar outras igrejas, uma reforma, uma ampliação, ou mesmo construir novas igrejas. E 20% vai para as missões mundiais, mais uma vez. Meus irmãos, no início eu falei que a nossa missão é mundial. E eu gostaria de perguntar para você, para que você reflita. Você não acha que essa forma de dízimo compartilhado, de oferta compartilhada, não ajuda na pregação mundial do Evangelho? Você acha sim ou não? Ajuda ou não ajuda? Com certeza ajuda. Sem dúvida alguma ajuda. E eu vou dizer mais para vocês, não é só esse compartilhar de dízimo, mas nós temos muita coisa acontecendo e que a igreja nem sempre fica sabendo. Você sabia que nós ajudamos a pagar um missionário lá na janela 1040? Esta associação aqui ajuda. Você sabia disso? Nossa missão é mundial. Nós temos que estar envolvidos com a igreja mundial. Não é só o nosso umbigo, não é só a igreja local, não é só o nosso bairro, não. Nossa missão é com a igreja mundial. E toda vez que você devolve seu dízimo, que você dá uma oferta, é tudo fracionado e compartilhado para que a igreja mundial tenha recurso para, especialmente em locais muito desafiantes, levar essa mensagem adiante e levar um pouco de esperança para as pessoas que não fazem ideia de quem foi Jesus e o que Ele fez por cada um de nós. Eu me propus nessa manhã abrir para vocês como funciona a estrutura da igreja. Esse não é um sermão cuja unanimidade seja indiscutível. Algumas pessoas têm me mandado e-mail, olha, eu acho que tu poderia enfocar aqui um pouquinho melhor, aqui um pouquinho menos. Outros têm rejeitado sumariamente. Mas eu apelo a você. Este foi um momento de reflexão para você entender a diferença desta igreja para outras igrejas, que por mais sinceros que são, e eu tenho amigos lá, eu tenho parentes em outras denominações, mas eles não despertaram para este crescimento mundial e para a nossa missão, que não é só local. Que Deus nos abençoe ricamente. O meu calendário está cheio até o fim do ano. Eu gosto de vir pelo menos uma vez a cada 2, 3 meses na minha igreja.
mas infelizmente esse ano está muito apertado, eu estou com o calendário cheio até dezembro, só se houver algum cancelamento para eu voltar a vê-los esse ano. Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre que eu estiver em algum banco por aí, vocês podem contar comigo, tirar alguma dúvida, lembra do meu e-mail, que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Amém? Vamos orar agora. Vamos lembrar de orar pelos nossos queridos irmãos, não puderam vir, pelos nossos queridos irmãos que não estão vindo na igreja, e vamos orar por todas essas nossas queridas visitas que nos alegram e muito com a sua presença. Vamos orar pelos projetos dessa igreja e por essa igreja como um todo. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Vamos orar. Bondoso Deus que está nos céus, como nós somos gratos a Ti, Pai querido, porque nós temos o privilégio de a cada semana estudarmos uma lição maravilhosa e aprender muito com ela. Nós também temos o privilégio de abrir a Tua palavra, que nos é distribuída de maneira quase que gratuita, de maneira tranquila. Podemos abrir aonde quisermos, podemos estudá-la quando quisermos, mas infelizmente há partes deste planeta que não têm o privilégio que nós temos. Nós te pedimos que nos ajudes a lembrar deles, Pai amado, que nos ajudes a fazermos parte desta evangelização mundial. Mas acima de tudo também te pedimos, Pai amado, nos ajudes a nos engajarmos com a pregação do Evangelho. Diretamente falando, nós podemos evangelizar aqui perto, nós podemos distribuir folhetos aqui perto, nós podemos, enfim, levar a Tua mensagem do Evangelho aqui perto. E aonde a gente não puder ir, que os nossos dízimos e ofertas sejam sabiamente utilizados para fazê-lo. Fica com cada um de nós, abençoa ricamente a igreja do Iguatemi, abençoa, te pedimos ricamente a igreja mundial, a igreja do 27º dia, que sabemos é a menina dos teus olhos, que o Senhor esteja com cada membro desta igreja. Abençoa, Pai amado, a cada membro desta igreja, que o teu nome seja honrado e exaltado pelas ações destes membros. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Estejamos na paz, no amor, na felicidade. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Aqui estamos aqui com a equipe que faz a transmissão. Talvez vocês tenham ouvido agora algumas vozes aí no fundo. Era a gente trabalhando aqui. E Thaís, eu estou aqui também com a Thaís, que faz hoje esteve aqui selecionando qual câmera vocês iriam assistir. Thaís, o que você tem a dizer para o nosso amigo internauta aí? Sobre a programação de amanhã? Faça um convite para os nossos amigos aí. Eu gostaria de agradecer para todos que estão nos vendo aí pela webcam, pela internet, através de algum meio que consiga nos assistir, que todo o nosso trabalho é válido porque você está aí do outro lado nos acompanhando. Então, eu quero desejar um feliz sábado e que não porque nós estamos aqui oferecendo essa oportunidade de vocês nos assistirem através da internet, que vocês não possam deixar de vir nos visitar. Afinal, a igreja é sempre um lugar onde nós conversamos, entramos em comunhão com Deus de uma maneira única. Então, sintam-se abraçados por nós, a nossa mensagem é para vocês. Muito obrigada. Agora eu vou passar para o Ronei também, que se dedica o tempo todo com a fotografia, com a qualidade da imagem nas câmeras. Ronei, diz uma mensagem para o nosso telespectador que agora tem nos assistido diariamente, ou se não diariamente, né, aos sábados, aos domingos e às quartas-feiras. Primeiramente, obrigado, e vocês podem curtir todas essas fotos lá no Facebook ISD Iguatemi Comunidade. Não percam, todos os eventos aqui dessa igreja estão lá postados. Compartilhe com seus amigos, que esse é o trabalho missionário que você pode fazer. Olha só, a gente é uma equipe aqui, o Jorge está aqui com a gente, ele ficou um pouquinho aqui atrás, faltou espaço, né, que eu sou um pouco grande, faltou espaço, mas só que faltou espaço físico, porque o espaço aqui que o Jorge está ocupando aqui na equipe é muito importante. Gostaria que você desse assim, um depoimento e
De repente convidar as pessoas para a programação de amanhã. Amanhã você vai estar aqui, Jorge? Claro, sempre estou aí, né? Eu fiquei muito feliz quando me convidaram para vir para cá e agora que estou aqui me sinto melhor. É uma família que a gente construiu. E eu convido vocês para virem tanto no sábado, às quartas-feiras e aos domingos, que é uma programação muito boa. Pastores sempre ótimos, sempre com pregações incríveis. E eu convido vocês tanto a vir aqui como assistir pela internet também. Então é isso, sim. Muito bacana, a gente está muito feliz de você estar participando aqui. Até assim, ó, você jovem que de repente goste de tecnologia e tenha alguma experiência, ou só tenha vontade. A gente está precisando de pessoas para integrar a equipe aqui. A gente está realizando com o maior carinho aqui, com toda a equipe aqui, mas se você quiser participar, venha falar comigo, com o Ronei, com a Thaís, e a gente vai arrumar alguma coisa para fazer. E com certeza a participação de vocês é muito importante para a gente levar a mensagem, porque o mais importante para a gente é levar a mensagem. Então eu peço que vocês se envolvam nas redes sociais de uma forma a curtir, compartilhar. A gente tem o Facebook IASD Iguatemi, peço que vocês procurem lá. O link está sempre ali no mural da programação ao vivo. E em breve a gente tá vindo aí com o site, ele está fora do ar agora, mas o site voltará. E aí todo o nosso canal de comunicação vai estar no Facebook e no site da igreja. IASD Iguatemi. Tenham todos um bom restante de sábado e um bom almoço.